Ao contrário de muitas religiões, no espiritismo poucos jovens se sentem atraídos. O que está errado no movimento espírita? Bom, o momento das perguntas e respostas é o momento mais profícuo das falas, porque ele traz um ônus e o bônus. O bônus é o momento da interação com as pessoas, quando a gente consegue lidar com o problema. E o ônus é que se a gente não souber responder, a gente pode passar. E eu tenho... O microfone está ruim aqui, viu? E eu tenho ao lado o Arthur e o nosso Adeilson aqui, então não ficarei jamais em maus lençóis. Mas eu não vejo problema no movimento espírita. Não é o movimento espírita que tem problema, são as pessoas que se fazem problemáticas no movimento espírita. Porque o que acontece? Muitas vezes os nossos jovens não são atraídos porque eles não são inseridos nas nossas casas espíritas. Muitas vezes os nossos jovens não são atraídos porque eles não se sentem parte do movimento espírita. Muitas vezes os nossos jovens não fazem uma palestra porque não foi dada oportunidade para eles. Muitas vezes os nossos jovens não são chamados para dar um passe porque sequer chegou um convite ou a oportunidade do trabalho para eles. E hoje nós vivemos um fenômeno no movimento espírita, que é o fenômeno do envelhecimento das casas espíritas. Notem, eu venho de uma casa em Itapiruna, onde quando você entra hoje, você vê pessoas de cabelos grisalhos, pessoas que são grandes trabalhadores, que deram a vida pelo movimento espírita, mas que não souberam inserir os jovens. Por quê? O jovem precisa ter mais compromisso, Adeilson. O jovem precisa estudar mais. O jovem está um tanto quanto treslocado com as coisas do mundo. Notem, os grisalhos de hoje são os jovens de ontem, que passaram pelas mesmas problemáticas, que passaram pelos mesmos transtornos. Então nós não vamos esperar o jovem completar 40 anos, até mesmo porque nós não saberemos se o jovem chegará aos 40 anos. Nós temos um ticket de embarque, mas não sabemos o momento de retornar. E há muitas pessoas que querem esperar os jovens, mas quando ele tiver mais bem entrosado, não, o momento do entrosamento do jovem é hoje e agora. Agora é sempre o melhor momento. Quando eu perguntei a idade ao Arthur, 29 anos. Quando Adeilson falou das médiuns de Kardec, não tinha uma com 20 anos de idade. E por que nós temos tantas exigências, tantos requisitos nos dias de hoje? Os requisitos não são do espiritismo, são dos dirigentes. Notem, eu não estou falando que há problema em exigir responsabilidades, exigir comprometimento com o estudo, mas muitas vezes nós exageramos e mantemos o jovem longe de nós. E quando o jovem ele não é atraído, ele permanece distante e o nosso movimento espírita pode minguar. Então compete a nós, dirigentes, orientadores, palestrantes, fazerem com que os jovens se sintam parte. E aqui eu quero dar um exemplo da nossa Sociedade Espírita Fraternidade, que sobre a batuta dos bons espíritos e de José Raul Teixeira, desde muito jovem, convida os moços a darem passe. Convida os nossos moços a fazerem palestras. É lógico que no início eles dividem o palco, dividem a palestra com outros orientadores, mas convidam os jovens, lógico, se eles têm o tempo e a responsabilidade devida para participarem das reuniões mediúnicas. Qual o problema nisso? Onde está escrito numa obra de Kardec ou numa obra suplementar que não pode? Então vejamos, nós criamos empecilhos que não existem nos livros espíritas. Então qual deve ser o movimento agora? Arrebatar os jovens para que eles fiquem do nosso lado, e para isso nós devemos ter uma linguagem atual, uma linguagem da juventude, entretecer atividades que seja do cotidiano deles. Não adianta o Adeilson usar uma dinâmica de quando ele era jovem, ou uma dinâmica, estou te chamando de velho não, nem uma dinâmica de quando eu era jovem, porque os tempos mudam.
E como os tempos mudam, nós não vamos mudar o espiritismo, nós vamos mudar a linguagem e a abordagem, porque os jovens são os que vão permanecer no nosso movimento, são os futuros dirigentes, os futuros orientadores e aqueles que irão levar a nossa doutrina. E para encerrar, eu me lembro de uma fala de José Raul Teixeira, que o Guto fala todas as vezes que ele dá o microfone. Ele disse que se na nossa casa espírita nós tivermos pessoal suficiente, tempo, e tivermos que escolher entre uma reunião mediúnica e uma evangelização espírita, uma tarefa com jovens, que nós possamos preferir a evangelização, porque nós estaremos preparando os trabalhadores do futuro.